E aí, só um follow-up aqui, daí eu libero para não monopolizar. Nesse caso, por exemplo, que tu deu exemplo, vamos dizer assim, a empresa sofre um incidente, né? Sofre um incidente de cibersegurança, e aí ela tem sei lá, algum dano que acontece ali. Tu mencionou que vocês estavam anteriormente a esse incidente já monitorando o parque de ativos ali daquela empresa, primariamente buscando entender se vocês estão assegurando a coisa como ela é, né? Mas eu queria entender se isso é um ponto interessante sobre a gestão que vocês fazem disso, se, por exemplo, existe alguma relação em que vocês quase como fazem uma espécie de uma consultoria com o pessoal, informando assim, isso aqui apareceu uma coisa diferente, ou a gente notou que não acontece isso. Não, por quê? A gestão do risco cabe ao cliente, tá? É que nem o teu automóvel. A seguradora não vai te lembrar que você tem que trancar a porta dele, né? Então, a gente sim olha para o risco, mas não é nossa responsabilidade efetivamente gerar esses alertas. Para isso existem as empresas que prestam, né, serviços de monitoramento, a própria WSS aí, com serviços, né, com relação a isso. Então a gente não toma esse papel, a gente não quer assumir essa responsabilidade. A gente quer fazer um acompanhamento para ver se a empresa está tomando a responsabilidade frente àquilo que ela se comprometeu, que ela diz que ela tem. Mas a gente não faz a gente não pega o telefone e dizer, oi, surgiu, né, um CVE aqui que eu percebi que é crítico e tu não corrigiu dentro do prazo que tu definiu aqui. Não é esse o papel da seguradora. Não é o papel que a gente exerce. Claro que a gente vai ver que o cliente não aplicou no ano que vem na renovação e adivinha, não tem bônus. Então, esse é a grande pegada. E, assim, um ponto importante vocês saberem, e todo mundo que está assistindo, gente, de maneira alguma, o seguro substitui a necessidade de investimento em ferramentas de tecnologia, de processos, de governança, cibersegurança. Se você não tiver isso, eu até hoje fiz uma entrevista para uma matéria, uma repórter, e eu passei os 12 controles mínimos, ela até brincou. Se não tiver esses controles, eu vou colocar na publicação para eles não te ligar. Eu falei, isso mesmo, não me liga. Porque não adianta vir transferir a responsabilidade, né, para a gente. Não é essa a intenção. A nossa intenção é ajudar, obviamente, a vocês entenderem como o risco cibernético se comporta hoje como um risco operacional dentro da organização, não é um risco mais da área de tecnologia, de cibersegurança, e sim da organização, que tem impactos, né, amplos em todas as esferas. Vou dar um exemplo aí para vocês, e talvez o público que está assistindo, que é de indústria, vai correlacionar, mas talvez o cara que hoje está numa empresa de serviços não vê tanto assim. Então, eu sou, né, uma indústria que produz, sei lá, autopeças ou frango, né? Sou lá um produtor de produtos agrícolas dentro da minha região. Imagina a tua empresa, tá, com um incidente cibernético, e não vou dizer nem que paralisou a operação da linha de produção. Vamos imaginar que afetou os sistemas administrativos e o RP logístico e tudo mais. Gente, não sai um caminhão da organização de vocês se não tiver sistema. Nem que a linha de produção não tenha parado. E olha, eu já tive empresa que parou 14 plantas simultaneamente de produção. E a gente pagou o lucro cessante, a gente pagou a hora parada, a gente pagou todas as despesas operacionais disso. Mas não vamos falar desse exemplo, vamos falar daquele que não parou a linha de produção, parou os sistemas administrativos. Não sai caminhão, não sabe muitas vezes para quem deve ser entregue ou para quem vendeu, a quantidade que vendeu, para justamente a parte operacional talvez ir lá fazendo o upload, né, dos caminhões e tudo mais. Então, consequentemente, há uma grande perda
operacional que não seja produtiva para a organização. E se a gente entrar na esfera produtiva, a gente vai ir para um acúmulo de valores de milhões aí. Então, a gente tem que pensar hoje que o risco cibernético ele está inserido dentro da organização, porque todos nós, independente se é uma empresa de saúde, se é uma empresa de educação, né, que hoje com as aulas digitais e tudo mais, ou uma indústria, todo mundo tem o risco cyber inserido dentro. Sim. E que ele é, sim, um ponto que pode trazer prejuízos muito maiores do que até um incêndio. Eu já tive incidente que custou mais, de cyber, que custou mais que incêndio de planta, tá? Por quê? Porque ele é simultâneo em tudo. Ele pode ser simultâneo em tudo. Tanto, de repente, tu tem um incêndio numa planta e a tua outra planta consegue assumir né, a operação, produzir a mais, você faz uma realocação. Ou em cyber, como eu tive 14 plantas paradas de um cliente meu, como é que você vai fazer isso?